Bruna Frenner, urgente, vem cá. Bruna, você tá aí do lado da delegada, ajudou nessa investigação, denúncia do nosso Balanço Geral, tá preso o homem que vendia água para curar câncer, Bruna. Isso mesmo, Rivaroli. Estamos aqui dentro da sala da delegada. Antes de conversar com ela, eu quero que o Ricardinho mostre pra gente, olha a quantidade de produtos Rivaroli que estava dentro dessa fábrica clandestina, então, no bairro Santa Felicidade, aqui em Curitiba. Eu vou dar um detalhe aqui pra vocês, olha aqui. Detergente de cozinha, alto poder desengordurante. Isso aqui é produto que não pode ser comercializado, por isso que tá aqui. O que mais? Cadê a água? Olha esse galão de água aqui. Imagina você comprar isso aqui, ó. Sintomas, tem todos os sintomas aqui das doenças, a super água molecular alcalina ionizada, melhor absorção celular de minerais, combate a hiperacidez orgânica. Tem até umas imagens bizarras aqui, ó. E sim, ele prometia, esse falso curandeiro, o quê? Que essa água aqui, que era vendida de 350 até 950 reais, que essa água tinha poder de cura. Inclusive falou para uma mulher com câncer que, ó, pare de tomar os seus remédios, porque essa água aqui vai te curar. Eu vou conversar agora com a delegada Aline Manzato, por favor, delegada. Conta pra gente, então, como que começou toda essa investigação. Boa tarde. Boa tarde. Então, depois que a gente foi procurada por vocês aqui na delegacia, entramos em contato com as duas vítimas. Uma vítima que tinha diagnóstico de esquizofrenia e outra de câncer, e eles relataram que estavam fazendo esse tratamento já desde 2022, tendo em vista aí a promessa de cura do Covid. Então, que não era para ser tomadas as vacinas contra o Covid, porque prometia essa cura, né? Além de desintoxicação e tudo mais. A vítima que tinha esquizofrenia, então, foi orientada a parar o tratamento, porque não se tratava de uma doença mental, e sim de problemas de falta de vitamina no cérebro. Isso falado pelo conduzido, que se intitulava doutor químico, autor de vários livros, né? Isso tudo ele com papéis ali, com folders, explicando toda a teoria dele, que não tem nenhuma base científica. E aí vendeu para essas vítimas tantas águas, que a água desde para beber, água para cozinhar, água para dar para o cachorro, porque tinha até a parte PET, né, de cura de câncer. E a outra vítima do sexo feminino, com câncer na cabeça também, ele orientou parar o tratamento para câncer, porque tinha aqui a medicação ofertada por ele que prometia a cura do câncer. E aí os preços realmente variavam até R$950. Ele está preso, foi preso em flagrante na operação hoje cedo. E quais os crimes que ele vai responder? Ele vai responder, então, pela falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, falsificação de medicação, né? Por induzimento do consumidor ao erro, e também pelo crime de curandeirismo, porque ele tinha a falsa promessa de cura, né, de doenças graves aí, sem nenhum embasamento científico. E além disso, prometia desde descontaminação da vacina do Covid. Então ele tinha todo um protocolo para fazer com que as pessoas não se vacinavam, e quem tinha se vacinado era a promessa de que ia ter uma descontaminação. Esse homem, Antônio Carlos, de 54 anos, no momento da prisão, ele fala alguma coisa, tenta se defender? Ele fala, ainda quer ficar se defendendo e explicando a base científica dele, que tudo tem todo um registro, né? E aí perguntado para ele até a questão dessa formação dele, que é esse químico e tudo mais, ele diz que não, ele não tem nenhum tipo de formação acadêmica, e que o conhecimento dele é adquirido através dos anos. Agora, doutora, eu tô vendo um galão aqui, ó, Ricardinho, mostra pra gente, tem um galão dourado, tem um galão prata. Eu lembro que a vítima que gravou com a gente também tinha um galão na casa dela com essa tinta em volta. Por que isso, será? A gente tem alguma informação disso, doutora? Sim, ele falou lá na hora da prisão mesmo, ele disse que os galões eram com cores diferentes, porque um era para cozinhar, o outro era para beber, o outro era para os pets, né? Então, cada um tinha uma função ali, e até as vítimas relataram, falaram, a gente não tratou o nosso cachorro que estava com câncer no veterinário, nós acreditamos nele, o cachorrinho veio a falecer.
Então... Agora, Rivaroli, você que está em casa acompanhando o Balanço Geral pode pensar assim, mas como que uma pessoa acredita nisso? Gente, a gente tem que ter nesse momento, pensar na pessoa que está enfrentando um câncer, às vezes até em fase terminal, que a pessoa acredita, ela vai acreditar em tudo, né, doutora? Por isso o risco de uma coisa dessa. Sim, infelizmente ele abordava pessoas bem simples, com conhecimento técnico bem... Restrito? Isso, né? E aí, quando familiares descobriram que eles estavam sendo ludibriados por esse homem, é que eles intervieram e aí conseguiram aí fazer com que eles voltassem para o tratamento médico mesmo. Agora, Rivaroli, a gente fez 2 reportagens, preparamos, essas reportagens estão em produção, mas caso você queira fazer alguma pergunta aqui para a delegada, ela está aqui pronta para responder você, Riva. Não, o que me chama a atenção, Bruna, nessa investigação que a gente fez, é que ele se aproveita de 2 coisas. Do desespero das pessoas. Olha, se você recebe uma notícia, o teu câncer não tem cura, mas você tem que fazer o tratamento paliativo. Se alguém vem na tua orelha e fala, eu tenho aqui uma água que vai te curar, que vai dar certo, você se apega a isso, porque todo mundo quer viver. A essência da vida é viver. Outra coisa, Bruna, ele se usa de fake news, de que vacina causa isso, causa aquilo outro, usa dessa histeria coletiva que foi criada. E de notícia falsa, para poder se aproveitar das pessoas. Esse camarada aí, Bruno, ele já tinha outras passagens. Quem que é ele? Ele é um técnico mesmo de química? Vou deixar a delegada te responder, Riva. Nós não temos ainda a questão dos antecedentes, nós chegamos na delegacia e já estamos atendendo vocês, né? Essa informação a gente pode repassar na sequência, mas é importante frisar isso, daí a gente precisa da ajuda da imprensa para que outras vítimas dele venham e procurem a delegacia, porque pode ser que tenha piorado aí sintomas de doenças, né? E, assim, nós fizemos apreensão e aí as vítimas e irmãos, né, parentes das vítimas, entregaram aqui áudios desse curandeiro em que fala em 1.000 pacientes e até em outro áudio 10.000 pacientes curados. Então ele fala que ele tem 1.000 pacientes aqui em Curitiba e num outro áudio 10.000 pacientes curados. Então ele se intitula doutor. E aí ele fala em pacientes, né? Tudo dele ali é na parte medicinal. Essa água até que você mostrou, Bruna, se você colocar água ionizada, medicinal. Então, tudo se refere à parte médica, né? Então, induz mesmo a pessoa aí ao erro, né? Agora, Riva, tem um detalhe. Esse material todo que você está vendo na sala da delegada, né? Além disso, tem a água em si que foi encaminhada para a polícia científica, para que a polícia agora faça a perícia, faça análise desse material e entenda de fato se havia alguma substância ali dentro. É muito possível que a pessoa, então, delegada, comprava só a água mesmo. Sim, possivelmente só água, ou então uma água em que ele colocava algum tipo de sal ali diferente, tipo bicarbonato ou magnésio, como ele disse ali para o perito, enquanto o perito recolhia os materiais, mas isso não vai fazer a diferença ali, a promessa que ele estava indicando, né? Fazendo para as vítimas. Chama a Bruna aqui para mim, também, que eu fazer Riva, uma pergunta para ela. Azeite ali em cima da mesa, o Ricardinho Sim. pode mostrar pra gente. Pode falar, Bruna, Riva. porque a minha preocupação é o seguinte, se algumas pessoas, ele está falando mais de 10.000 curas, mais de 1.000 pacientes, se algumas pessoas pararam o tratamento e evoluíram para uma morte, foram e acabaram morrendo porque não se trataram, né? O tal do evoluir a óbito que eles chamam, mas se uma pessoa morreu porque parou o tratamento, ele brincou com a vida de alguém. Nós estamos falando de um caso muito sério, Bruna. Queria que você perguntasse para a doutora isso. Se algum desses tratados acabou morrendo por falta de tratamento, esse homem pode ser responsabilizado. Isso, delegada. Isso, o que acontece? Quando ele passa a medicar, porque além dos produtos ali, a parte de higiene e comestíveis, nós temos a parte de medicação aqui que ele fornecia, né? Oferecia e vendia para as vítimas. Então, no caso das vítimas terem parado um tratamento, tá só com o tratamento que ele ofertou e essa doença ter evoluído, sim, ele pode responder até por homicídio, se for o caso, em a gente conseguindo provar esse nexo causal.
Olha só a responsabilidade disso. Eu vou pegar aqui algumas coisas. Aqui, ó. Olha aqui o tamanho do pote. Combate ao câncer. Limpa, alcaliniza, desintoxica e energiza. Já pensou isso? Olha, sem glúten, sem soja, sem lactose. Gente, isso aqui era fabricado no bairro Santa Felicidade e nós estivemos lá. Nós vamos mostrar pra você. E tem um detalhe, Riva, que olha a delegada mostrando mais aqui. O que é isso, delegada? Cura câncer. Aqui, ó, previne e cura câncer de mama, de útero, de próstata, de pele, de cérebro, rins, pâncreas, intestinos, boca e ossos. Essa é a promessa aí de um óleo que era para ser, né, a indicação ainda é que tem que ser misturado com a água molecular para fazer o efeito. Então, ele vendia aí a água 150 até 950 reais, a depender do frasco e do motivo da utilização, e aí juntava com essa medicação para que fizesse supostamente o efeito aí de cura. Quando eu fui até a casa do Antônio Carlos Rivaroli, eu bati palma lá na frente, você vai ver na reportagem logo mais, ele falou assim pra mim, vocês não vão entender. Eu falei, Antônio, tem denúncia desse caso, isso antes dessa operação da polícia, né? Quando a gente foi lá fazer a primeira reportagem. Eu falei, Antônio, tem denúncia. Que denúncia? Quem que denunciou? Vocês não vão entender se eu explicar. Então, assim, ele realmente é um charlatão, é um curandeiro, que é outro crime, né? Porque ele comercializa, a delegada estava me explicando a diferença. Ele vende esse produto e, Riva, é muito sério. Como você já viu, olha o tanto de produto que a gente tem aqui nessa sala. E esse detergente, tem amaciante, tem azeite e o principal, então, esses remédios aí que ele promete essa cura. Daqui a pouco, então, Rivaroli, 2 reportagens sobre toda essa operação da polícia e sobre como essa investigação começou aqui pelo Balanço Geral. Isso, Bruno, eu vou pedir para você só um tempinho. Essas 2 reportagens estão sendo finalizadas, tá? Tanta empresa de medicina por aí, de remédio por aí, ele que tem a cura do câncer. É esse curandeiro que tem, segundo ele, Antônio Carlos, 54 anos. Eu trago em detalhes como ele fabricava e como ele vendia. Já, esse homem aí que tá descendo o carro da polícia, tá preso. Vem cá, vamos então com o caso desse curandeiro. A polícia disse pra nós, prendemos um curandeiro. Por quê? Porque ele prometia e vendia os remédios para curar as pessoas. É curandeirismo. O assunto é sério, é seríssimo. Teve gente que parou tratamento de câncer acreditando nesse homem. Gente com esquizofrenia, com doenças gravíssimas, que denunciaram esse vendedor da água molecular, que seria uma água milagrosa, que ela faz de tudo pela pessoa. Aí de espinhela caída, câncer, ele prometia tudo. Ele vinha com essa história, para o que você está fazendo, porque eu vou te curar, eu tenho a solução. Sabe esse negócio do eu tenho a solução? Pois bem, o nome desse homem é Antônio Carlos. O produto não tem, gente, qualquer comprovação e vai contra todas as pesquisas que existem no mundo na área da medicina, principalmente contra o câncer. É um risco para a saúde das pessoas e fica a pergunta, será que teve gente que lamentavelmente parou o tratamento e acabou morrendo? Põe no ar. A história começa com a fragilidade de quem luta pela própria vida. Há cerca de 1 ano, a vítima enfrenta um câncer e passa por sessões de quimioterapia. Uma batalha diária, física e emocional. E foi nesse momento de vulnerabilidade que surgiu a promessa. Um homem conhecido da família disse ter a solução. Uma água molecular que, segundo ele, já teria curado mais de 1000 pacientes oncológicos. Ele disse que a mulher poderia abandonar os medicamentos porque a água faria todo o trabalho. Eu tinha até pré-diabetes. E daí essa pessoa pegou e me falou que se parasse com os medicamentos e tomasse só a água e aquelas vitaminas, sararia. Não precisava mais nada. Que garantia que ele deu para a senhora? Que isso poderia curar? Ele não deu garantia nenhuma. E agora, quando a senhora descobriu o câncer, a senhora tomou ou não? Não. Esse homem que vende essa água insistiu para a senhora tomar? Ele insistiu para mim deixar do remédio e continuar tomando essa água, que sararia. O filho da mulher, que tem medo de ser identificado, afirma que tem esquizofrenia e que foi orientado pela mesma pessoa a tomar a água também. Daí eu comecei a desconfiar porque não estava dando resultado. Eu tomava a água molecular, tomava os medicamentos e não sentia nenhuma diferença no corpo. Eu quero que vocês vejam agora o galão que esse homem vende para as pessoas. É um galão comum desses que vocês já conhecem.
com uma tintura por cima, né? Esse galão, ele vende para as pessoas com preços variados, de 300 até mais de R$1.000. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar para ele e vou me passar por uma suposta cliente. Vamos ver se a gente consegue conversar com esse homem. Grande seu recado agora. Como o Antônio não nos atendeu, o jeito vai ser então tentar ir até o endereço dele, que fica no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Vamos para lá. Nós estamos aqui no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, numa rua que é apontada, então, por algumas pessoas, né, como sendo o endereço do Antônio. Vou tentar chamar ele, né, mas olha só, já tem um carro ali falando orientações sobre o Covid, novo coronavírus, descontaminação de vacinas de Covid pelo protocolo molecular, limpeza, regularização e fortalecimento interno de todos os órgãos. No carro dele já toda uma promessa, então, do que a água molecular supostamente faz. Vamos tentar falar com ele. Oi, Antônio. Eu sou a Bruna, da RIC TV Record. Sim, o que tem? Posso conversar contigo um pouquinho? A gente tem uma denúncia de uma pessoa que supostamente comprou a tua água molecular prometendo a cura para o câncer. Qual é o seu nome, filho? Meu nome é Bruna, RIC TV Record. A pessoa que fez a denúncia, primeiro, não é meu cliente. Não é seu cliente? Filha, eu não tenho nada. Se você quiser conversar comigo, qual é o nome da pessoa? Denúncia. Denúncia de quê? O que parecia esperança virou medo. A família decidiu registrar boletim de ocorrência. Agora, o caso é investigado como possível golpe contra uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade. Charlatão, golpista. E agora espero justiça por parte das autoridades. Penso que uma coisa assim, totalmente errada. Simplesmente ele me fez uma enganação. Gente, olha aqui, ó. É isso que tem que chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção da Bruna, porque Bruna... Cadê a Bruna? Eu quero a Bruna Frenner. Vem ela comigo aqui. A cara de pau é muito grande, Bruna. Ele tinha um carro plotado, oferecendo água, algo que a gente tem na torneira. Água molecular, toda água é molecular. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Toda água é molecular. E ele andava com um carro plotado, Bruna. A audácia desse homem, a cara de pau dele não tem tamanho. Isso mesmo, Rivaroli. O carro dele ficava na garagem. Eu até perguntei ali porque tem uma pessoa, porque o terreno onde ele mora tem 5 casas. E ele morava em uma dessas casas alugada. Inclusive, a pessoa me disse que ele nem estava pagando aluguel. Então, nem sabemos aí se ele estava tendo realmente sucesso nessas vendas, porque estava sem pagar o aluguel, ou se realmente ele é um golpista, né? O que acontece? Esse carro ficava estacionado ali. E eu perguntei para os moradores, vocês não desconfiavam aí que tinha alguma coisa errada? Daí ele me falou, olha, eu até desconfiava, porque eu nunca acreditei nessa questão dessa água aí, mas a gente nunca fez nada, né? Também as pessoas ficam com medo de se envolver efetivamente na história. Mas quando nós chegamos na casa dele, então, esse carro que hoje está lá embaixo na delegacia, ele foi apreendido, estava lá com essa propaganda: desintoxicação para as vacinas do Covid, Rivaroli. Você já pensou nisso? Um trabalho que é feito aí, né, pela Secretaria de Saúde, todo um trabalho grande que é feito para isso, e o cara vai lá e circula com esse carro. Até não entendo como até agora ele estava circulando com esse carro. Tinha foto de fetos, tá? De fetos, infelizmente em óbito nesse carro, que a polícia agora colocou um adesivo aqui em cima, porque é muito feia essa foto para expor para as pessoas. Rivaroli, o que a gente tem desse caso ainda? Daqui a pouco a gente tem uma reportagem completa mostrando a operação feita hoje cedo pela polícia, pela delegacia aqui de repressão aos crimes contra a saúde, porque a delegada nessa mesa aqui que você tá vendo, ó, Rivaroli, ela recebeu a nossa equipe, nós mostramos, só que eu fiquei com medo, Riva, até a nossa chefia aí da TV falou, quando vocês forem fazer a reportagem, vocês têm que cuidar porque esse cara pode limpar o terreno. E de fato eu pensei, na hora que eu bati lá na casa dele, eu pensei, pronto, agora alertamos ele de alguma forma, mas a gente precisava ouvir ele para ter o outro lado da história, né? O cara falou aquilo que você viu, não deu uma entrevista formal para nós. E o que aconteceu depois disso? Ele continuou com a fábrica clandestina dele. Teve um tempo em hábil, viu? O que poderia acontecer? Ter limpado o terreno, mas a polícia agiu rápido, Riva.
conseguiu, então, o mandado de busca e apreensão, que a gente sabe, né, que demora esse trâmite, às vezes, com a justiça. A delegada conseguiu a canetada da juíza e hoje, cedinho, foi cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do Antônio e conseguiu fazer, então, a prisão em flagrante desse homem. Ele, nas redes sociais, ele se apresenta como Antônio Carlos Schurenberg, ou algo assim. Só que a delegada já me passou que esse não é o verdadeiro sobrenome dele, mas Antônio Carlos é confirmado, é o primeiro nome. A gente sabe que a polícia não divulga, né, o nome desse suspeito, porque sim, ele ainda é um suspeito que vai enfrentar aí o devido processo legal, só que tem esse direito, né, de não ser divulgado o nome completo. Então, gente, Antônio Carlos é o primeiro nome dele, 54 anos de idade. A polícia agora fez a prisão dele em flagrante. As penas podem chegar até 20 anos. Por quê? Porque são vários crimes, né? Tem o crime ali de curandeirismo. Você entendeu a diferença do charlatanismo para o curandeirismo? O charlatão é aquele que vai falar, né? A delegada estava me explicando. Ele vai falar tal coisa, vai prometer. O curandeirismo é quando o cara já começa a vender o produto. Ele pega esse galão aqui. Ó, esse galão de água molecular que vai te curar, ele custa R$350. E daqui a pouco ele aumenta esse valor, porque a nossa vítima, a paciente que gravou com nós, que está enfrentando câncer, chegaram a pagar R$950 num galão como esse. Riva, por quê? Desespero. A pessoa, num momento de desespero da vida dela, realmente enfrentando um câncer de cabeça, enfrentando a quimioterapia, a radioterapia. O que dá pra falar diante disso, Riva? A pessoa tá em busca, né? O charlatão é aquele que te promete, ele vem te dar um migué. Isso daqui te induz a fazer. Esse é o charlatão. O curandeiro, além de ser charlatão, que ele vai te dar um migué pra te vender, ele também te vende o remédio. Ele não faz a promessa, ele concretiza com o remédio aquela promessa. E aí você compra um remédio, paga R$900, quase R$1.000, e aí o bicho pega. Agora, Bruna, a doutora tá falando com você o tempo inteiro, é uma investigação que o Balanço Geral começa, leva pra polícia, porque o Balanço Geral tem um compromisso com o povo. Ele vai ficar preso, Bruna? Porque se sair, vai vender de novo. Olha, Riva, essa é a pergunta. A gente sabe, né, que tem coisas que influenciam para que ele não fique preso, né? Ele não tem passagens pela polícia, ele é um cara realmente que tinha, né, um endereço fixo. Tem, na verdade, um endereço fixo. Ele ainda mora em Santa Felicidade, né? Então tem essas coisas que influenciam ali para decretar ou não a prisão preventiva dele. A delegada prendeu ele hoje cedo em flagrante, porque identificou todos esses produtos na casa dela. A casa dele, então foi dado realmente a voz de prisão em flagrante, só que agora a delegada já vai pedir para a juíza o quê? Juíza, o caso realmente, além da repercussão pública, né, ele está colocando outras pessoas em risco, ela vai ali elencar, né, esses requisitos para prisão temporária, para prisão preventiva dele. Então trata-se de uma prisão preventiva. A delegada Aline Manzato já tinha me explicado que ela vai pedir sim a prisão preventiva. Basta saber se a justiça agora vai decretar ou não essa prisão preventiva. Eu não sei te afirmar isso, se vai ficar preso ou não. A delegacia da Polícia Civil quer isso, a delegada quer isso, que ele fique realmente preso, Rivaroli. O cara acabou de fazer a operação, vamos lá. Essa investigação começa com o Balanço Geral, com vítimas nos procurando e familiares também dizendo, olha, tem alguma coisa de errado acontecendo. A Bruna Frenner com a nossa equipe vai atrás, numa grande de uma apuração. A gente se defronta com algo e dá de frente com algo muito perigoso. Porque pensa você, um criminoso, um assassino, ele mata uma pessoa e tudo mais, você vai, consegue, resolve na hora. Você afeta a vida daquela pessoa e daquela família, a justiça já vem em cima. Agora um camarada como esse pode afetar a vida de milhares. E foi isso que aconteceu. Nós estamos falando de milhares de pessoas que compraram essa água molecular, que no máximo pode ter mais bicarbonato de sódio ou um pouquinho de gás na água, para virar a tal da água molecular. Bruna, isso é um risco muito grande agora. Se ele não representar risco para a investigação, se ele não tiver dinheiro para que de alguma forma possa atrapalhar todo o trabalho da polícia, ou então as testemunhas, ele vai sair da cadeia porque é réu primário. Agora, Bru, a minha grande preocupação é essa, quando a gente fala de centenas de pessoas. Tava aí, ó, ele tava fabricando ainda mais, Bruna. Tava pronto para invase. Sim. Olha só, a delegada acabou de me entregar. Olha aqui, isso aqui, ó. Os adesivos, muitos adesivos, ó, especial anti-câncer força 2.
Agite antes, névoa branca. Tem até a foto de um bebê, ó. Banho molecular da beleza. Banho molecular da beleza. Isso mesmo que você ouviu. Isso aqui tudo, gente, adesivo. Aqui embaixo, ele tinha a fábrica completa, tá? Olha aqui. Mais adesivos aqui, ó. Termogênico natural, método inteligente para 3 vezes mais rápido. 10 pessoas aqui forte, novamente sem glúten, sem soja. Gente, isso aqui não tem comprovação nenhuma. Isso é muito perigoso. Tem várias aqui, ó, informação nutricional. De onde que esse homem tirou isso? Ele inventou. Foi da cabeça dele. A polícia, claro, vai continuar essa investigação para saber se tem mais pessoas envolvidas, mas a suspeita é de que não, Rivaroli, é de que seja realmente o Antônio Carlos e a cabeça dele, porque a delegada, na hora da prisão, a delegada conversa com ele e fala, Antônio, e faz os questionamentos, porque a informação é que ele era químico, tinha, né, especialização. Não. Ele não tem nada, Riva. E falando novamente da prisão, a regra é a liberdade. Isso é necessário que a gente entenda isso. A regra é a liberdade. Para prender alguém, tem que ter bastante prova, bastante elemento e preencher os requisitos, então, para essa prisão. Mas o pedido é de prisão preventiva para o Antônio Carlos, viu, Riva? Até para a polícia poder continuar a investigação, que ele não atrapalhe, que faça novas vítimas, porque isso pode acontecer. Gente, Antônio Carlos, 54 anos, se dizia ser um químico que vendia uma cura, um curandeiro. Pegava pessoas em total de desespero, algumas já desacreditadas. Algumas em que a própria medicina já dizia, ó, não tem mais o que a medicina fazer por você. Nesse momento ele agia em cima dessas pessoas e de extrema crueldade isso, Bruno. Isso é de uma extrema crueldade, porque ele sabe que o material dele não cura. Ele sabe que o que ele está fazendo é mal para a pessoa, para passar na casa, para dar banho nas pessoas, para tomar. Você que está me vendo agora no BGzão, se você conhece alguém, por favor, ajuda a procurar a delegacia Adecrisa. A doutora Aline Manzetta, extremamente séria. Aqui, ó, sistema endócrino. Nós estamos falando que esse homem mexia com os hormônios das pessoas, Bruna. Isso é um risco enorme. Ô, Riva, a gente vai olhando os materiais que estão aqui na sala da delegada e você vai ficando assim, ó, assustado. Se ele usasse tudo isso aqui pro bem, esse homem poderia fazer um bem muito grande pro mundo, né? Mas não, é tudo falso. Olha isso, sistema endócrino. Presta atenção no que tá escrito aqui, tá? A gente insiste, resiste e não desiste. Foi criado e desenvolvido através da indústria molecular Schrödinger, os principais players do mercado mundial de bebidas moleculares, alimentos moleculares e a superágua molecular medicinal Schrödinger, com propriedades inéditas no mundo. Dr. Antônio Carlos Schrödinger, pesquisador, cientista químico, já escreveu mais de 10 livros falando sobre cura de doenças nos protocolos molecular. Preciso falar mais alguma coisa? Eu tô até com medo de abrir isso aqui. Vamos abrir para ver o que tem aqui dentro. É uma apostila, ó. É uma apostila, olha, toda falando do escolha da dupla dinâmica. Todos os detalhes aqui. Pelo jeito foi ele quem produziu essa apostila, sabe, Riva? Principais hormônios do sistema endócrino humano. O cara não é médico, como é que ele faz uma dessa? Sistema endócrino, daí coloca aqui, ó, água molecular. Ô, Riva, sabe de uma coisa? Eu tô bem curiosa pra conversar com o Antônio, viu? Eu não sei se a gente vai conseguir isso, mas eu queria entender o que passa na cabeça dele. Porque realmente ele não me parece uma pessoa ignorante, parece uma pessoa aí com uma capacidade intelectual pra escrever tudo isso, para fazer esses produtos todos. Mas, Bruna, para que ouvir ele? Para realmente entender como que um cara desse acredita, né, que ele realmente pode ajudar alguém através de tudo isso. É falso, é crime, isso já é comprovado. Tanto é que estamos dentro da delegacia. Esse homem está preso, não há justificativa para isso. Mas eu gostaria de ouvi-lo, viu, Rivaroli? Ô, Antônio Carlos, você quer falar aí, se você é doutor, apresenta todos os seus certificados, meu querido. Apresenta e vem. Agora, Bruna, você trouxe um detalhe. Ele é extremamente inteligente e tudo mais. Todo charlatão, todo picareta, todo golpista é. Porque ele precisa envolver, ele precisa se mostrar inteligente, conhecedor, com autoconhecimento, ele precisa seduzir a vítima. E quem tem essa capacidade normalmente tem absoluta inteligência. Bom, a Bruna Frenner continua por lá. Uma investigação do Balanço Geral que a gente leva até a polícia arrebenta um charlatão, um curandeiro aqui em Curitiba que prometia curar todo mundo, inclusive doenças raras, com água. Com água.
Tem mais nessa história, a nossa investigação segue. Você vai continuar ligando pra gente aqui, pra polícia também, porque o Balanço Geral não vai parar. A Bruna volta em instantes com novidades dessa história aí. Obrigado, Bruna.